Olá, meus pontinhos de luz, sejam bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Nós estamos no momento lendo esse livro maravilhoso que eu amo, que me ajudou muito e me ajuda até hoje na minha vida a passar por momentos de ansiedade e de estresse. O livro se chama Yoga para Nervosos. Aprenda a administrar o seu estresse e é do professor Hermógenes. Como eu já falei algumas vezes nos vídeos anteriores, esse é um livro um pouco antigo, então com um palavreado um pouco mais antigo, né? Mas hoje em dia, certamente, o nome dele seria Yoga para Ansiosos. E tem muita coisa boa aqui dentro. Eu vou começar agora no capítulo que a gente está, que se chama O Andamento da Libertação. Se você quiser assistir desde o primeiro capítulo, eu vou deixar aqui embaixo na legenda, na descrição do vídeo, o link para as outras partes, desde a primeira parte. Mas se você quiser começar hoje também, não tem problema, seja bem-vindo. Eu vou lendo para vocês, também vou comentando algumas coisas que eu acho pertinente comentar. E é uma forma boa de quem não conhece, conhecer o livro, quem gostaria de ler mais livros é um outro formato, né, para vocês. Tem muita gente que me fala aqui que consegue ir arrumando a casa, lavando a louça, ou fazer uma caminhada, ou dirigindo, enquanto escuta eu lendo o livro. Então, como eu puder ajudar todo esse conhecimento que o Hermógenes traz nesse livro a ser espalhado, como me ajudou muito e eu tenho certeza que pode ajudar muitos de vocês, então aqui estou. Então vamos ao capítulo de hoje, que se chama O Andamento da Libertação. Na quase totalidade dos casos que tenho acompanhado, todos ou quase todos os sintomas cedem, desde as primeiras práticas, mas, como dizem que são as exceções que confirmam a regra, tenho visto casos rebeldes, que resistem e então exigem um pouco mais de persistência. Sejam imediatos ou não, desde que começamos a colher os primeiros resultados compensadores, se instala um feliz círculo virtuoso que amplia a melhora. É uma fase risonha, na qual o praticante se sente estimulado e esperançoso. Sua euforia é visível. É quando mais se empolga com o yoga e, consequentemente, se transforma em caloroso propagandista, aliciando prosélitos entre amigos e parentes. Deseja para todos o bem-estar que sente. Gente, isso é real, isso aconteceu comigo, isso acontece com meus amigos, todo mundo que começa a praticar yoga, não só os asanas, né, que seriam as posturas de yoga, mas toda a filosofia, né, os exercícios de respiração, as meditações e aprender um pouco mais sobre toda a filosofia de vida. É esse o sentimento. Gente, eu tenho que contar para todo mundo. É tão bom pra gente que a gente só quer espalhar. Aconteceu comigo, acontece com os meus amigos, com todo mundo que vive isso. Quando em plena euforia, cheios de segurança interior, sentindo-se firmes e vitoriosos, tenho visto, que tristeza, alguns nervosos piorarem brusca e dramaticamente. Nesse caso, a piora é tanto mais acentuada e desastrosa quanto maiores a felicidade e a esperança. O golpe, às vezes inesperado e violento, é fulminante. Isso é o que se chama uma recidiva. Com o súbito assalto, o castelo facilmente desmorona, causando medo e desolação ao castelão que o julgava inexpugnável. A crise brusca só chegará a ser devastadora e definitiva se o praticante não estiver psiquicamente preparado para recebê-la e enfrentá-la com inteligência e calma. Quanto maior a surpresa, a falta de preparo moral, mais assustadoras são as consequências da crise. Por isso que ele está aqui nos preparando, caso isso aconteça com a gente. Como ele disse, é com a minoria que acontece, mas caso aconteça, é bom estarmos preparados, para isso não ser uma surpresa. Então, depois de enfrentada e vencida a primeira recidiva, retoma o praticante a vibração de confiança no método e em si mesmo.
Daí por diante, sente-se ainda mais seguro. Já não teme as novas possíveis crises. E vencidas mais uma, duas ou três, a coisa, como a gente já falou nos capítulos anteriores, a coisa vai paulatinamente espaçando e ao mesmo tempo perdendo a intensidade, conforme procurando mostrar num gráfico hipotético que estudos mais precisos poderão confirmar. Aqui, como em qualquer tipo de aprendizagem, também se observa o fenômeno do platô. Há uma fase inicial de melhora rápida e acentuada. Depois, esta vai ficando mais discreta, portanto, menos perceptível, até atingir um ponto onde parece que estaciona. O gráfico apresenta então um trecho que não sobe nem desce. A isso dá-se o nome de platô. Aqueles que persistem sem desfalecimento, não negligenciando nada, disse em linguagem de yoga, vão mantendo o sadhana, embora sem se aperceber de que estão evoluindo, alcançarão mais adiante grandes compensações, pois o platô um dia termina. E o praticante conhecerá nova fase auspiciosa de progresso e grandes alegrias, caminhando rapidamente em direção a cada vez maior perfeição, no sentido de transcender os limites da pobre normalidade humana. As fases onde com frequência os indecisos desertam são: 1. A subida da curva, ou seja, a grande melhora inicial. 2. A recidivas, principalmente a primeira. E 3. O platô. Na primeira, em consequente de inconscientemente não querer ficar bom. Na segunda, pela decepção resultante do ataque súbito e tanto mais violento quanto maior era a certeza de já estar curado. A última, a do platô, porque o praticante não sente mais o progresso e fazer-se no mesmo ritmo em que vinha fazendo. O tempo é assinalado no eixo horizontal, enquanto na vertical se marcam as melhoras e pioras. Depois eu vou pedir para o Rui, a gente tira uma foto e coloca esse gráfico aí na tela para vocês, tá? Que tá aqui no livro. Então, na fase AB, ocorre a grande melhora inicial. B, C, D, E, G, H e J, L representam crises ou recidivas. Ou os pontos C, E, H e L marcam a intensidade das pioras. Cada recidiva atinge uma intensidade menor do que a sua anterior. Tá, depois eu tento explicar para vocês aqui também. Então, em H, onde o doente piora menos do que em E. Tá, aqui ele tá falando, gente, para quem não estiver vendo imagem e só ouvindo, ele tá falando que essas recidivas, ou seja, essas pioras que acontecem, no início pode ter logo uma piora e ela vai ser muito ruim, uma queda brusca. Mas a gente seguindo em frente, a gente continua, de repente depois tem outra piora, mas ela não vai ser tão grande como a anterior. Se a gente seguir firme em frente, a gente levanta de novo, segue em frente e de repente lá na frente, um pouco mais depois, tem outra piora, menor ainda do que a última. A gente se levanta, segue em frente, não desiste e lá na frente vai ter mais alguma piora, um pouco mais lá na frente, mas ainda menorzinha do que a última e assim por diante até que a gente siga em frente e aí saia desse platô de parecer que não anda para a gente realmente subir no gráfico, né? E começar a melhorar ainda mais de novo. Então, eu nem vou ler aqui especificamente cada partezinha do gráfico, porque eu acho que fica mais difícil para quem estiver somente ouvindo. E eu mais ou menos já dei um resumo, né, do gráfico. É isso que ele quis dizer, que a gente não pode desistir nessas pioras, porque a primeira piora vai ser a pior de todas. Se a gente continuar em frente, continuar praticando,
Lá na frente a gente vai ter piora de novo? Talvez vai ter piora de novo, mas ela não vai ser tão ruim. E as próximas vão ser menos ruim ainda, até que a gente consiga chegar nesse platô, que é nem piora nem melhora, e continuando, seguindo em frente, não desistindo, a gente começa a melhorar ainda mais. Aí só sobe o nosso gráfico de melhora. Agora um capítulo muito interessante. Olha o título: Os tipos de nervosos. Ou, como eu disse, no linguajar que seria hoje em dia, talvez, os tipos de ansiosos. Há muitas maneiras de tratar uma pessoa nervosa / ansiosa. Podemos dizer que o ideal seria um tratamento específico, isso é, cada ansioso sendo cuidado de uma forma diferente. De acordo com o seu caso em particular, com a sua constituição física, suas condições e sistemas individuais, sua história de vida e conforme sua posição na sociedade e na família. Tal coisa, é claro, não se pode esperar de um livro. Aqui visamos a dar umas linhas gerais e comuns a várias espécies de tratamento e que são eficazes na maioria dos casos. Para evitar erros decorrentes de uma excessiva generalização, precisamos pelo menos fazer uma classificação dos nervosos / ansiosos, visando apontar uma orientação geral adequada a cada tipo. Os distúrbios mentais e de personalidade, as alterações do comportamento e as enfermidades psíquicas têm recebido classificações várias. Aqui desejamos observar, segundo a psicologia yogi, e tendo em vista a orientação do tratamento, divide os nervosos em duas categorias, os rajásticos e os tamásicos. Isso, gente, vem da filosofia yógica, né, e da psicologia yógica. Ele vai ensinar agora mais ou menos. Classifico-os assim, tendo por critério os gunas. E o que vem a ser isso? Gunas são as forças, os atributos ou qualidades componentes de cada ser, bem como de todos os mundos. Há milênios, os sábios e as escrituras hindus dizem que Prakriti é uma palavra difícil de falar. Prakriti, a natureza, é triguna, isso é, formada por 3 atributos: Sattva, Rajas e Tamas. Sattva é a qualidade de sabedoria, harmonia, luz, paz, leveza, tranquilidade, equilíbrio, sobriedade, saúde, santidade, liberdade, coerência, imperturbabilidade, contentamento. Já Rajas é o atributo de força, luta, domínio, conquista, energia, ação, paixão, dinamismo, violência, agitação, inquietude, agressividade. Tamas é o guna da inércia, preguiça, estagnação, indolência, pobreza, ignorância, treva, lerdeza, depressão, negatividade, desânimo, astenia. Cada ser, objeto e até mesmo cada fenômeno ou estado de ser resulta do jogo desses 3 gunas. Há sempre um dominante, enquanto os outros 2 são secundários ou concomitantes. Quando numa pessoa sattva domina, ela é boa, ela é feliz, ela é sábia, ela é sóbria, tranquila, harmoniosa, sã. Embora ele põe assim, sã e santa. Embora em todo santo reste ainda vestígios de intranquilidade ou de indolência. Alguma coisa ainda não santa. Rajástico é o homem bruto, inquieto, conquistador, insatisfeito, lutador, agressivo, sem paz, sem pouso, ansioso, incalmo. No entanto, o mais rajástico dos ditadores é a custo que sufoca raros sáttvicos impulsos de generosidade e vez por outra sente a tamásica necessidade de repouso e solicitação à indolência. Então ninguém, de igual modo, é totalmente tamásico
isso é, inerte, indiferente, parado, amorfo, abatido e sem força. As pessoas são, assim, de 3 tipos: sáttvicas, rajásticas e tamásicas. São normais quando sua forma triguna se mantém em razoável estabilidade, ou seja, o equilíbrio do tamásico é de nível inferior, é um homem vencido, normalmente desanimado. O equilíbrio combativo do rajástico é uma oitava acima, como se fala no canto, né, na música, mas é tenso, instável e sofrido. O homem sátvico é o próprio símbolo de maturidade, da calma e do equilíbrio. O homem, ele fala aqui na gente, entre aspas, o ser humano, né? Homem, mulher, enfim. As práticas de yoga aumentam a dimensão rajástica no tamásico, tirando-o do equilíbrio inferior e sacudindo para viver menos estagnado, levando-o a produzir algo. No começo, isso acarreta sofrimento, pois nada mais doloroso para o indolente do que o toque do despertador a retirá-lo da inércia. Ele perde um pouco da cômoda negatividade a fim de que possa caminhar para frente. Ao sempre agitado homem rajástico, as práticas de yoga aumentam a dimensão sátvica, dando-lhe maior clareza e harmonia ao agir. No sentido contrário ao do yoga, o viver inconsciente e desarvorado esvazia o homem de sua dose de satividade, comunicando-lhe agitação febril ou fazendo-o cair na inércia ou na depressão. E ele assim é apanhado pela desarmonia e pela enfermidade. O rajástico, de tanto se exaurir na ação sem inteligência, por sua vez, acaba se fatigando e adoecendo em tamas. Tentando então, gente, simplificar esse assunto antes de eu continuar. No yoga, então, se acredita que toda a natureza, inclusive os seres humanos, são formados por 3 tipos de energia: sattva, rajas e tamas. Sattva seria aquele equilíbrio perfeito, tamas seria aquele excesso de falta de energia, quando a gente fica estagnado, negativo, depressivo, e rajas seria já o excesso de energia, quando a pessoa já fica, sabe, com aquele excesso até mesmo às vezes agressiva, ou ansiosa, ou estressada, enfim, né? Então, o yoga vê como que quando alguém está muito lá embaixo em tamas, ele precisa aumentar um pouco essa energia, até chegar num equilíbrio melhor para ele. E quando alguém está muito lá em cima em rajas, ele precisa descer um pouquinho, baixar a bola, colocar um pouco, na verdade, de inteligência e sabedoria nessa energia. Não é tirar a energia, é colocar sabedoria nessa energia, para que ele também consiga se equilibrar um pouco mais, né? Continuando então. Para manter-se sempre feliz, eficaz e sadio, o homem rajástico, ou seja, aquele que está aqui em cima, homem, mulher, humano, né, rajástico, nunca deveria se esquecer de aumentar a sua dimensão sátvica, isso é, aquela que o manterá sereno, portanto, mais criativo e eficaz no seu agir. Ou seja, essa energia não é ruim, é só a forma como ela é utilizada, entendeu? O tamásico precisa vencer a sua preguiça, isso é, aumentar a sua dose de rajas, e sob pena de o fazer com imprudência, também precisa conquistar cada vez maior satividade, ou seja, aquele que está muito aqui, sem energia, inerte, precisa de um pouco mais dessa chama de rajas, entendeu? Só que com sattva, ou seja, com essa sabedoria, para também não ir lá em cima junto com os outros, né? Para tentar ficar aqui no equilíbrio. Chama o nervoso rajástico aquele que, por falta de sabedoria, transformou a vida num inferno, pelo tanto que realizou e realiza, pelo tanto que andou ambicionando e ainda deseja, pelo tanto que juntou para si e pelo sobressalto de guardar tanto, pelo exaustivo e tumultuado agir que o obsedia. Ele é inquieto, exaltado, violento, instável, medroso,
reagindo emocionalmente com exagero a tudo, sem medida nem lógica. É inseguro. Vive em luta e apavorado contra o que o ameaça. Tem imaginação fértil, é hipertenso e vem a dar o agitado. Nele, portanto, o característico é a energia rajas, em excesso e confusão. O nervoso tamásico é quieto, é parado, é virado para dentro. Astênico, calado, deprimido, isolado, sedentário, apático, sem forças. Sua única expressão é a máscara de desânimo, é o símbolo da inércia, tamas. Sua pressão é baixa, seus músculos de baixo tono e sem energia, frágeis e frouxos. O homem sátvico jamais é um nervoso. Ah, tá. Agora, o sátvico, né? A pessoa sátvica, que é aquela do equilíbrio, da sabedoria, né? Jamais é nervosa ou ansiosa, né? Porque é feliz e harmonioso sempre. Importante pontuar aqui, gente, que ele tá deixando bem caricato cada lado para que a gente entenda bem. Mas quando a gente vai tentar se perceber se a gente está mais tamásico ou mais rajástico, é claro que a gente talvez não vai estar tão caricato igual ele está falando, né? Talvez a gente não vai estar assim exatamente como ele está falando, nesse nível 100%. Mas é importante perceber quando a gente está indo muito para um lado ou muito para o outro, entendeu? Que para a gente entender que se a gente está indo muito para o lado de tamas, de ficar muito quietinho, muito aqui, muito negativo, a gente precisa colocar uma energia com sabedoria. Mas também se a gente estiver indo muito do lado de rajas, desse fogo muito que nos deixa nervoso, ansioso, estressado, a gente precisa colocar sattva nisso. A gente precisa colocar sabedoria nessa energia. Então, acho importante colocar isso, porque para deixar bem claro, ele meio que deixou caricato, né? Os dois extremos, mas nem sempre a gente vai estar nessa caricatura desse extremo. Às vezes a gente vai estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, entendeu? Mas é importante a gente se reconhecer em que momentos, como a gente está. Por isso, às vezes não vai ser uma fórmula. Eu preciso sempre me acalmar. Não, de repente vai ter dias que eu vou precisar me animar. Depende do dia, depende do momento da minha vida, da minha semana, enfim. A orientação geral para o tratamento de um nervoso rajástico é exatamente a redução do seu excitamento, mas nunca da sua energia. Olha que bonito isso. É a redução da sua ansiedade, da sua inquietude, tensão, desgaste e não da sua força. É um tratamento tranquilizante, sedante, relaxante, equanimizante, ou seja, para dar uma equilibrada. Já o tratamento dos tamásicos é exatamente o oposto. Consiste em esquentar, estimular, despertar o enfermo, aumentando-lhe a dosagem de rajas, isto é, de vibracidade. É tratamento antidepressivo, estimulante e energizante. Tanto num caso como no outro, quer se trate do agitado, quer do deprimido, a psicoterapia é indispensável. Chama-se psicoterapia o tratamento do psiquismo, da mente. O que o psicoterapeuta visa é dar à mente enferma um estado e um funcionamento mais harmonioso, lúcido, sadio e livre de perturbações. Em outras palavras, a psicoterapia consiste em dar sanidade à mente tumultuada e impura. Os psiquiatras vêm tratando os seus pacientes com psicotrópicos, medicamentos, fármacos que atuam sobre os nervos e sobre a mente. Aos abatidos prescrevem drogas que produzem psicoanalepsia e neuroanalepsia, isso é, estimulantes de atividade mental, psicotônicos, e são neuroenergizantes ou antidepressivos, e assim rajasificam os tamásicos. Aos agitados, ao contrário, tratam de levá-los à psicolepsia ou neurolepsia, através de drogas calmantes,
ataráxicas, tranquilizantes, hipnóticas e sedantes, conseguindo destarte, reduzir a agitação rajásticas e relaxar tensões. Com o mesmo critério, visando os mesmos efeitos, a yoga terapia aplica suas técnicas psicolépticas ou psicoanalépticas, isso é, tranquilizantes e estimulantes, respectivamente a nervosos rajásticos e nervosos tamásicos. Ou seja, a yoga terapia que é ensinada nesse livro também é dividida para estes dois grupos, para ter um mesmo efeito, um efeito parecido. Enquanto que as drogas acarretam efeitos colaterais indesejáveis, inclusive a dependência, o vício e a intoxicação, as técnicas ensinadas neste livro, ao contrário, colaboram sem quaisquer riscos ou prejuízos para a libertação sativizante do enfermo. Visando os mesmos efeitos tranquilizantes para o rajásticos e antidepressivos para o tamásico, a yoga terapia, em todos os aspectos da vida, também prescreve pensamentos, sentimentos, comportamentos, lazeres, música, esportes, alimentos, artes e etc. Há sentimentos estimulantes, também há os tranquilizantes. Certas músicas fazem dormir ou relaxar, outras atiçam, excitam. Alguns alimentos estimulam, outros acalmam. Cada tipo de nervoso, rajástico ou tamásico, precisa optar sobre o que comer, qual a diversão, qual atividade, qual forma de artes, cores e emoções a evitar ou cultivar. Gente, isso é muito importante. Este livro foi feito para ajudar o nervoso a discernir sobre o seu tratamento, sobre o estilo de vida a adotar, visando ao sentido sativizante da existência e subida aos níveis superiores do ser. Isso é tão importante, gente, a gente se entender se nós somos mais para um lado ou mais para o outro, ou se a gente varia dependendo da situação. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas sobre óleos essenciais e elas estavam falando sobre como elas usam muito lavanda. Ai, na minha casa a gente usa muito lavanda porque a gente é muito agitado, então é lavanda, lavanda, lavanda toda hora. Vocês veem a diferença? Para mim, eu já acordo com um olhinho de bergamota, de laranja doce, algo que me dê mais energia. E assim, até mesmo de tarde, no meio da tarde, porque eu já tendo a ser mais, depende do dia, tá? Eu vario entre os dois, mas eu tendo um pouquinho a mais para ser do mais para baixo, sabe? Então eu já venho com uma música que me anime, com um olhinho energizante, sabe? Com alguma coisa assim. Mas eu tento muito me perceber. Se de repente está acontecendo alguma coisa na minha vida que está me deixando um pouco mais pro ansioso, pro estressado, eu já vou pro outro lado, para algo que me acalme. Então é muito importante a gente perceber o que a gente está precisando. De repente um dia a gente vai precisar de uma meditação, outro dia a gente vai precisar sair para correr. Amei nosso capítulo de hoje, me contem nos comentários o que vocês acharam, qual vocês acham que vocês são, mais do Tamas ou mais do Rajas. E nos vemos no próximo capítulo, que eu tô muito animada também pro próximo capítulo, tá? Muito obrigada pela companhia, tô adorando ler o livro com vocês, espero que vocês estejam gostando. Muito amor e muita luz para você. Namastê!